Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Alô? Irmão, estou sem retorno aqui. Eu cumprimento a Igreja do Senhor Jesus Cristo na paz dele. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, é sempre um prazer para mim, uma grande alegria, falar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, é uma honra muito grande poder partilhar com os irmãos a respeito das verdades contidas nas Sagradas Escrituras. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É uma passagem clássica, muito conhecida, com muitas versões. Você pode adaptá-la para crianças, para jovens, e podem também trazer para a igreja, corpo maduro do Senhor. Lucas capítulo 19, a passagem que fala sobre Zaqueu, o cobrador de impostos. Eu quero falar nessa noite sobre o encontro entre Jesus e Zaqueu. Eu sei que todos aqui devem conhecer. A grande maioria dos cristãos, frequentadores de escola dominical, praticantes de culto doméstico, leitores assíduos, contínuos da palavra do Senhor, sabe de cor essa narrativa a respeito do grande encontro entre Jesus e Zaqueu. E é muito oportuno para mim falar essa noite sobre Zaqueu, visto que a última vez que estive pregando aqui, eu preguei sobre o cego de Jericó. E é uma narrativa anterior a essa, no próprio livro de Lucas. E não sabia que ia pregar esses dias, apesar de devemos estar sempre preparados para pregar. E coube a Deus e quis Deus que nessa noite nós estivéssemos aqui falando sobre Zaqueu. Diz assim o texto: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó,
ia atravessando a cidade. Jesus, antes de adentrar a sua entrada triunfal em Jerusalém, saindo da Galiléia, ele fez um estágio na sua jornada na cidade de Jericó. E foi quando, chegando perto de Jericó, que o Senhor transformou a vida de um pobre cego chamado Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, mendigando a vida toda, sujo, impuro, debaixo de uma capa andrajosa. E que, sabendo que Jesus estava passando, começou a clamar por ele. E o fato interessante aqui, na abertura dessa mensagem, em que Jesus ia atravessando a cidade de Jericó, é que ele vai ter dois encontros próximos entre um homem chamado Bartimeu, que estava cego, mendigando, sentado à beira da estrada, e ele recebe um convite divino, um chamado divino. Jesus o chama, e a palavra de Deus diz que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi a ter com Jesus, atendendo a esse chamado de Jesus. O homem cego, pobre, sentado à beira do caminho, levanta de um salto e vai ao encontro pela fé ao chamado divino de Jesus. Mas aqui nesse outro texto, nessa outra narrativa, nessa outra história, agora Jesus já estava dentro de Jericó. Com Bartimeu ele estava chegando na entrada e fez esse grande milagre. E esses milagres repercutiam em toda a cidade. E agora Jesus já estava dentro da cidade e transforma mais uma vez a vida de um homem. Dessa feita, um homem rico, chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, que do hebraico quer dizer puro, limpo. E eu quero fazer esse contraste de início entre um pobre cego, mendigo, sentado e saltou pela fé. E aqui está um outro caso de um homem rico, cujo nome na tradução hebraica vem de Zacá, puro, limpo, reto. Estava pendurado, estava em cima de uma árvore, suspenso em uma árvore, e que, atendendo também ao chamado divino, não saltou, mas desceu. Bartimeu saltou pela fé, em busca da cura. Mas Zaqueu, ele desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Vejam só as duas narrativas. Um era pobre, levantou-se. O outro era rico, desceu. Ambos são exemplos clássicos de encontros de homens que queriam ver Jesus. Homens que queriam ver Jesus. Homens que desejavam Jesus. Homens que ansiavam por algo que Jesus representa. Por algo que Jesus representava. E ao ter esse encontro, esse contato, que é radical na vida de todo aquele que tem um encontro com Jesus, são vários os encontros de Jesus com algumas pessoas e algumas personalidades na Bíblia. São vários encontros. E os irmãos vão perceber que não há ninguém que tenha tido um encontro com Jesus em que sua vida foi radicalmente transformada.
Bartimeu, ao teu encontro com Cristo, ele enxerga e é salvo. Zaqueu, ao teu encontro com Cristo, ele é salvo também. Ele é salvo também. Amados irmãos, e após esse encontro, esse contato radical entre os homens e Cristo, eles passam a serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. E as suas vidas são o grande testemunho de que a graça de Deus atinge a todos indistintamente. Não importa se é cego, se é pobre, e se está à beira do caminho, não importa se é rico, maioral na sua classe, e está em cima de uma árvore, não importa. A graça de Deus, ela alcança indistintamente a todos. Talvez seja esse o grande ponto a ser enfatizado já no início aqui. Que Deus não faz a distinção. Deus não faz a separação entre as pessoas. A graça atinge a todos de forma igual. Versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Pela história e pela Bíblia, e estudando a história e a Bíblia, nós percebemos e passamos a conhecer que era grande a porcentagem dos publicanos que empregavam do seu ofício, que eram coletar e cobrar impostos, para desvirtuar a sua finalidade. Eles exerciam do engano ao público em geral, aos seus concidadãos, e defraudava também o governo a qual tinham legitimados para cobrar o tributo. Do povo cobravam taxas exorbitantes, e ao recolher essas taxas, esses impostos, eles devolviam uma quantia menor do que eles tinham recebido. Eram homens de Roma, judeus, que eram chamados para fazer a coleta, a cobrança dos impostos, e eles trabalhavam diariamente com o engano e com a defraudação. Enganavam o público e defraudavam o governo. Conheciam o público e ao recolher o tributo, muitas vezes ficavam com uma parte para si. E aí que o Império Romano, ao possibilitar um homem, um coletor de impostos, ele dizia: cobre X e você pode pegar tanto para a sua parte. O que me interessa é que chegue tanto para o Império Romano. Então, queridos, esses homens dentro da sociedade judaica, dentro de Israel, e a saber pelo próprio Talmud, eram classificados como homens traidores da pátria. Homens que a serviço da dominação estrangeira, que a serviço do Império Romano, usurpavam, roubavam, assassinavam, faziam todo tipo de coisas para que obtivessem os recursos, e para além dos recursos do Império Romano, ficavam para si, e por isso enriqueciam. Esses homens, pelo Talmud e pela religião judaica da época, eram odiados pela sociedade de Israel, eram considerados traidores, homens não mais judeus, não mais filhos de Abraão. Todos eles, virtualmente, eram tidos como homens mortos, mortos para os deveres e mortos para os direitos da religião judaica. Era uma classe marginalizada, uma classe rejeitada. Foi coletor de impostos, foi cobrador de impostos, foi publicano. O povo já não queria conversa. Eram homens impuros, homens pecadores, homens
que não gozavam da amizade e de uma impopularidade muito grande, principalmente na região de Jericó. E Zaqueu, além de publicano, era o maioral dos publicanos. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu era o grande chefe do departamento de coleta de impostos para o grande império romano. Uma pessoa odiada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa marginalizada. Era considerado um iníquo. Não podia entrar na sinagoga, não podia orar na sinagoga, não podia fazer as orações em praça pública. Esse homem não, ele é um pecador. Ele é um pecador. E essa era a categoria, e essa era onde eles atribuíam a esse tipo de homem, aos publicanos, a esse tipo de ofício. Pecadores. Pecadores. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, nessa introdução da palavra, é de que nessa narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu representa o personagem Zaqueu, para além da sua vida particular, para nós aqui a igreja, ele representa a humanidade. A pessoa de Zaqueu, para além da sua história particular, Zaqueu nos representa a humanidade caída e rompida com Deus, pecadores, humanidade afastada de Deus, pecadores. É a história de Zaqueu, mas é a tua e é a minha história. Zaqueu representa a humanidade. E é disso que nós vamos falar essa noite. Versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Jesus era famoso, sua fama já tinha se alastrado. As narrativas acerca dos milagres e das maravilhas que Jesus já tinha operado espalhava-se sobre toda aquela região. Eram muitos os que vinham querer ver o rosto dele, saber quem era ele. O próprio Herodes, as próprias pessoas influentes queriam saber quem era Jesus. E Zaqueu não era diferente. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Havia em Zaqueu, assim como há em todo homem e em toda a humanidade, para além da curiosidade de saber quem é Jesus, de ver o seu rosto, de saber de que forma ele era, para além dessa mera curiosidade, dentro do coração de Zaqueu, manifestava um vazio existencial e uma carência na vida, de uma vida marginalizada, de uma vida rejeitada, de uma vida de alguém que não tinha acesso à religião. Era um pecador, sabia que era pecador, porque sabia o que praticava, da forma que praticava, da forma que obtinha, da forma que ficou rico, da forma que enriqueceu. Ele sabia que ele defraudou, ele sabia que ele agiu muitas das vezes para além ou nas margens da legalidade. E ele procurou ver quem era Jesus, porque as maravilhas de Jesus repercutiam por toda aquela região. Rico, maioral de sua classe, tinha tudo o que queria e o que necessitava,
no tocante às coisas materiais. A palavra de Deus frisa: Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Não tinha carência de nada das coisas materiais. Mas na sua alma, mas dentro dele, havia uma vida seca e uma vida vazia. E essa é a vida seca e a vida vazia de todo aquele que não se encontrou com Jesus. Todo homem, toda mulher, todo pecador, por mais recursos que tenha, para além da posição em que se encontra, sem Jesus, sem um encontro radical com Jesus, vive uma vida seca e uma vida vazia. A palavra de Deus diz: e ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. O que é que impede os pecadores de ver Jesus? O que é que impede os pecadores de ver Jesus? E aqui eu estou abstraindo a história. Eu estou pegando o caso Zaqueu, a história de Zaqueu, e estou incluindo nela toda a humanidade. Eu estou incluindo você e eu. O que é que eu e que você, antes do encontro com Cristo, o que é que nos impede de ver Jesus? Aqui no caso de Zaqueu, está bem claro o texto que diz: a multidão impedia de vê-lo. E sabe o que é que nos impede de ver Jesus? A multidão dos nossos pecados. A multidão dos nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Multidão de nossos pecados eu e você nascemos no pecado, somos pecadores. Lá no ventre de nossas mães, nós já fomos concebidos no pecado. E no decorrer da nossa vida, há uma multidão de pecado que nos separa de ver Jesus. Aqui há uma multidão, literalmente, de pessoas. Mas para cada um de nós, dentro da história de Zaqueu, temos uma multidão que nos separa. E essa multidão não são pessoas. Essa multidão são os nossos próprios pecados. Os nossos pecados nos impedem de ver Jesus. Os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui é Salmo 51, 5. Pedro vai dizer que o amor do Senhor, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o amor do Senhor encobre multidões de pecado. O texto fala de uma multidão de pessoas, mas eu falo para a igreja, na aplicação do texto, de que uma multidão de pecados nos impede de ver Jesus. Uma multidão de pecado. E que pecados são esses? São esses que vêm conosco de Adão, geração por geração, e que nos faz nascer em iniquidade, nos faz ser concebido em pecado. E ao longo de nossa trajetória, há uma verdadeira multidão de pecado nossa, que nos separa e que faz divisão entre nós e a presença do Senhor. Nós e a presença do Senhor. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Quando Adão pecou, o pecado de Adão, quantos pecados Adão cometeu? Para passar a não gozar da presença do Senhor, de não mais vê-lo. Quantos pecados Adão cometeu ou teve que praticar? Apenas um pecado. O texto fala de uma multidão, e a palavra do Senhor vai dizer que o amor encobre multidões de pecados, meus pecados. Ah, mas eu não tenho. Você pode dizer, eu sou jovem, o que eu fiz? Jovem rico, fazia tudo, né? Fazia tudo. O que foi que eu fiz? Eu não tenho essa multidão de pecado. Adão também não tinha. Só bastou um pecado. Eu tenho uma multidão de pecado. E eu acredito que você também aí deva ter uma multidão de pecado. E eu estou dizendo a você que não é preciso ter uma multidão de pecado para não gozar da presença do Senhor. Para Adão bastou apenas um pecado, e com um pecado ele foi separado. O Senhor pôs um anjo na porta do paraíso e Adão foi-se. Um pecado, e já não gozou mais da presença e da visualização do rosto do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Eu estou aplicando o texto à nossa realidade. Zaqueu não podia ver porque uma multidão impedia, e nós não podemos ver porque uma multidão de pecados nos impedem de ver o Senhor, porque os nossos pecados nos separa, faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo texto, ele não podia ver por causa da multidão, e também porque era de pequena estatura. Pequena estatura. Essa pequena estatura é uma consequência direta da queda na criação. O Adão foi feito perfeito, estatura perfeita, homem perfeito. Quando cai, quando peca, essa estatura se desmorona, se apequena, se torna pequeno, atrofiado. Assim é todo pecador, uma pessoa atrofiada, porque perdeu aquilo que quando Adão foi criado tinha, a imagem e a semelhança do Criador. Ele tinha a imagem e tinha a semelhança do Criador. Pequena estatura é um reflexo dos nossos pecados, das nossas multidões de pecado. As nossas multidões de pecado nos tornam pequenos, homens e mulheres de pequena estatura. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez Adão, Ele partilhou com Adão atributos que poderiam ser comunicáveis. Ele deu a Adão amor, bondade, justiça, santidade, atributos morais de Deus, atributos de sua santidade. O homem possuía uma estatura acessível da presença de Deus. A sua composição espiritual, moral, dava acesso a Deus. Porque quando Deus fez Adão, e quando Deus nos fez categoria homem, Salmo 8:5 diz que nos fizeste pouco menor do que Deus, de glória e de honra nos coroaste. O homem foi feito pouco menor do que Deus, e de Deus recebeu atributos dos próprios Senhor, atributos comunicáveis de sua santidade, de sua moral e de sua espiritualidade. Mas quando o homem peca,
essa imagem passa a ser defeituosa, passa a haver uma depravação no homem. O homem se atrofia, o homem se torna vulgar, o homem perde a estatura que possuía. E é por isso que Zaqueu não podia ver Jesus. Ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Não somente por causa da multidão, mas porque também era pequeno. Nós não conseguimos ver Jesus. O homem pecador, a humanidade caída, não consegue ver Jesus, porque há uma multidão de pecado que separa esse homem de Deus. E esse homem é um ser de pequena estatura, porque com o pecado, e é consequência, efeito, corolário do pecado, atrofiamento da estatura, de um ser pouco menor do que Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Este homem agora é um ser atrofiado, e porque é um ser atrofiado e pequeno, ele não consegue ver Deus. Ele não consegue ver Deus. E eu estou dizendo para os irmãos que é consequência do pecado a perda de estatura. A perda de estatura, da varonilidade igual a Jesus Cristo. O homem, quando peca, diminui-se de maneira que não consegue mais ter contato com Deus. O homem perde o acesso a Deus, porque o pecado afeta a essência do homem. Ele perde a completa varonilidade e a estatura perfeita que é resgatada em Jesus Cristo. O que separa Zaqueu de ver Jesus? Uma multidão e a sua pequena estatura. E o que nos separa como pecadores não arrependidos de ver Jesus? A nossa multidão de pecados e a nossa baixeza espiritual e moral. Este homem atrofiado, este homem que anda em pecado, este homem que com a queda de Adão perde a sua estatura, perde o seu tamanho e a sua dignidade, perde a semelhança e a imagem do Criador. A multidão de pecados e a baixa estatura, a degradação do homem não o permite que ele veja Deus, que ele tenha acesso a Deus, que ele tenha filiação a Deus. Há um enorme abismo entre a santidade de Deus e a depravação do homem. E o que faz esse cânion, essa grande depressão, esse abismo entre a santidade de Deus e a depravação do homem? Multidão de pecados, perda de estatura. Multidão de pecados que levam à perda de estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar ali. Isso é interessante, irmãos, porque o homem, Zaqueu aqui representa toda a humanidade, a fim de ver Jesus. Ele sobe numa árvore, numa figueira brava, pensando ele que vai ver Jesus, pensando ele que vai conseguir ter o encontro, ele propiciando o encontro com Jesus. Dizia ele vai passar por aqui, e quando ele passar por aqui, eu estarei aqui na posição certa. Subiu em um sicômoro, tem um sentido, amados irmãos, para nós aqui, de todo e qualquer recurso, todo e qualquer método, toda e qualquer tentativa humana de se aproximar de Jesus, impedido de se aproximar de Jesus por causa da multidão de pecado, impedidos de se aproximar de Jesus por causa da pequena estatura, o homem sobe em árvores, sobe em
um sicômoro. E o sicômoro representa toda a tentativa humana de se aproximar de Deus. Na verdade, o sicômoro é a própria religião. Porque religião, do próprio latim, religare, quer dizer, ligando com Deus. Ligando o homem a Deus. Religião, tentativa de ligar o homem a Deus, de religar. E na tentativa de ver Deus, de se aproximar de Deus, o homem faz para si, adquire para si sicômoros, métodos, religião, maneiras de chegar diante de Deus. E essas tentativas todas são pelas suas próprias obras. Ele tenta com seus próprios esforços subir numa árvore, achando que com seus próprios esforços, com seus próprios méritos, com as suas próprias obras, ele possibilitará esse encontro com Cristo. Lê do engano, lê do engano. É impossível. Qualquer outro artifício, qualquer outro sicômoro, qualquer outra figueira brava, qualquer outra religião, qualquer outro método, qualquer outra instituição, qualquer outro sistema, qualquer outro dogma, na tentativa de aproximar o homem a Deus. É impossível. Veja o espiritismo, veja o catolicismo, veja o islamismo, veja qualquer outro aspecto ou espectro da religião. Nenhuma delas conseguem aproximar o homem de Deus. O homem de Deus. Religião nenhuma. O pecador, na tentativa de ir até Deus, ele faz uso da religião, do sicômoro, da figueira brava, de uma metodologia, de uma organização, de um arcabouço teórico, dogmático, de um sistema de crenças, de toda uma estrutura montada na tentativa de religar esse homem pequeno, em que uma multidão de pecados o separam de Deus. São sicômoros, métodos e religiões na tentativa de religar esse homem a Deus. Mas esse método é falho. Esse método não consegue retornar ou dar retorno daquilo que ele se pretende alcançar. O que é essa árvore? O que é esse sicômoro? Para nós aqui, amados, aplicação para a humanidade, para a igreja, é toda a tentativa humana de querer ser salvo, de tentar encontrar a salvação pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios esforços. Ele subiu e achava que subindo encontraria Jesus. Ninguém chega a Jesus, ninguém tem um encontro com Jesus, ninguém tem salvação, ninguém se encontra com a salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pela sua própria bondade e pela sua própria justiça. Na verdade, as nossas obras são como trapos de imundícia, não podem fazer essa religação entre o homem e Deus. Essas pontes que tentam ligar o homem a Deus, esses sicômoros que tentam, através de doutrinas, através de obras, através de instituições, através de metodologia, através de arcabouços de coisas, não conseguem ligar o homem a Deus. Por quê, queridos? Porque há um só que pode ligar o homem a Deus. Só há um que pode ligar o homem a Deus. Como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Que vai passando,
que vai passar. Ele pensa que com o seu esforço, com o seu método, com a sua religião, ele vai se encontrar com Cristo. Mas na verdade, é Cristo que se encontra com o homem. Subiu, achou que encontrou a solução para esse grande problema. Na verdade, ele pensa que com a sua força e com a sua própria esforços, ele consegue o encontro com o Senhor. Mas é Jesus que vem ao encontro dele. É Jesus que chega. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, é Jesus que chega. O homem cria métodos. O homem cria muletas. O homem cria apetrechos. O homem cria religiões. Mas é Jesus que chega. Subiu numa figueira brava. Se posicionou. Achou que ali ia conseguir, através do seu esforço humano, ter o grande encontro com Cristo. Mas o texto diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Eu te conheço, Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Ouviu falar. As narrativas acerca das coisas que Jesus operava corriam por toda a região. Zaqueu, interessado, mais do que curioso, sedento, desejoso, tenta se encontrar. Mas o texto diz que Jesus chegou e olhou para cima. Não é a religião, não é o método, não é arcabouço, não é a instituição, não é nada humano, nada material. É Jesus que chega, é Jesus que vem, é Ele que veio, é Ele que é enviado, Ele que é enviado. Não é por esforço humano, não é por tentativa humana, não é por qualquer outra forma que eu tente. É Ele que vem ao meu encontro. É Ele que vem ao meu encontro. Jesus chegou, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa desse legalismo. Desce depressa desse incômodo. Desce depressa dessa metodologia. Sai dessa religião. Deixa de ser religioso. Deixa de ser religioso. Desce depressa. Desce daí. Desce daí. Não é pelo teu esforço. Não é pelo teu mérito. Não é porque você faz. Não é pelas suas obras. É Jesus que chega. E quando Ele chega, Ele diz: desce daí. Desce daí. Porque para mim importa. Oh, glória. Porque importa que eu venha pousar na tua casa. Ele tenta ver Deus. Ele tenta ir a Deus. Mas é Jesus que vem ao seu encontro. E quando Jesus o encontra, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele diz: Zaqueu, desce depressa daí. É nula, é falha essa tua tentativa de tentar se encontrar comigo, porque na verdade é eu que me encontro contigo. É eu que vim ao teu encontro. O pecador não pode ir até Deus pelos seus esforços, pela sua religião, pelas suas obras e pelos seus méritos. Não! Ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a Ele se o Pai não o mandar vir. Não foi nós que o encontramos, mas foi Ele que nos encontrou. Lá vinha Paulo, no caminho de Damasco, e Jesus o encontra. É Jesus que encontra o homem. Não é a religião, não é o método,
não é o esforço, não é a tentativa, não é a gambiarra humana. É Jesus que encontra o homem. João, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nos amou, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Antes de eu amá-lo, antes de eu tentar vê-lo, Ele já me amava. Ele já me amava. Ele é o enviado de Deus. João 3,16. Ele me amou e amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho é o enviado. É Ele que vem ao nosso encontro, o unigênito Filho de Deus, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vos escolhi. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi e vos o designeis para que ides e derdes frutos, e que o vosso fruto é Deus que nos encontra, é Deus que vem ao nosso encontro. O Espírito Santo é que convence. Ele vem ao nosso encontro e o Espírito Santo nos convence. Soberania e misericórdia de Deus. Ele que vem e é Ele que acha. Não é o homem quem acha a Deus. Deus é que acha o homem. É o homem, ele é surpreendido pelo grande amor de Deus. É Jesus que passa e quando passa nos chama pelo nome. Vem você. Eu quero morar contigo. Eu quero ir na tua casa. Eu quero ir na tua intimidade. Eu quero ir lá na tua casa. Eu quero entrar no teu coração. E eu quero mudar o teu coração. E de um coletor inescrupuloso de tributos, você agora passará a ser um homem generoso. Um homem que ama. Amados irmãos, o tempo chegou. E eu vou finalizar essa mensagem. Eu acho que é a mensagem para mais meia hora, mas eu vou parar. Dizendo para você, que quando ele chega e diz, me importa aí na tua casa, é porque, o texto diz, versículo 6, quando Jesus diz, desce daí, que eu quero ir na tua casa. O texto fala que ele desceu, com toda a pressa, e recebeu com alegria. Aqui está contido a operação do Espírito Santo, está contido o surgimento do arrependimento, e o surgimento de uma fé que incendiou, e esse homem atende ao chamado divino, desce daí, e ele, em um ato de fé, ele com toda a pressa, recebe com alegria o Senhor. Ele refletiu e correspondeu ao chamado, e acontece ali uma transformação interna, começa a operar na vida dele. Ele creu, ele confia, ele obedece à ordem de Jesus, ele obedece ao chamado, e essa é toda a resposta que um pecador deve dar para Jesus: responder com fé e com arrependimento. Responder com fé e arrependimento. Qual a única maneira de alguém ser salvo? Qual a única maneira de alguém ser salvo? Pela fé. Pela fé. Sendo, pois, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:8. Pois é pela graça que vós sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelos sincômoros, não é pelas figueiras bravas, não é pelo método, não é pela região, não é pelas obras, mas é pela fé ao chamado divino. Responder com fé na operação do Espírito Santo, que vai gerando arrependimento, e depois de arrependimento, são os elos da salvação: fé, arrependimento, conversão. E agora convém pousar na tua casa. Ele está dizendo assim: agora vamos operar a obra da regeneração.
Agora vamos operar a obra da regeneração, do novo nascimento, da transformação do homem caído, herdado de Adão, para estar em conformidade à imagem de Jesus Cristo e ao resgate. A regeneração, na verdade, é o nascer de novo para uma nova estatura em Cristo. Aquele ser de pequena estatura agora passa com a chegada de Jesus Cristo na sua casa é no seu coração, começa a operar a obra da regeneração, uma nova vida surge, um novo homem começa a sair, e você começará a crescer diante do Senhor de novo. Zaqueu foi tão transformado e recebeu tanta obra da regeneração, que de pronto, diferentemente do jovem rico, que Jesus, ouvindo ele dizer que todos os mandamentos cumpria, quando Jesus disse: falta-te uma coisa, Jesus mexeu na riqueza. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. A Bíblia diz que ele ficou triste e voltou. Jesus fez um pedido, testou a ele, e nós percebemos que a obra da regeneração é tão evidente na vida de Zaqueu, que independente de Jesus o pedir, ele de pronto, isso, amados, fala de um homem que começou a ser regenerado, o seu coração muda, sem esforço, e sem a provocação de Cristo, como ele provocou o jovem rico. Ele disse de per si, levanta e diz: Senhor. Zaqueu, porém, levantando-se, diz: eis aqui, Senhor, homem regenerado, um homem que atendeu com fé, que se arrependeu, que Jesus entrou no coração dele, foi para sua casa, e lá ele levantou e disse: dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Coração transformado, homem regenerado, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de homem. Ele vai para além do mandamento. O mandamento lá em Êxodo, no capítulo 22, versículo 1, dizia que todo aquele que roubava, ele devia restituir 4 vezes. Isso é o mandamento. O homem regenerado, ele vai para além da legalidade, para além do que o mandamento exige. Ele vai além, ele diz: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Amados, essa é a diferença. A lei não exigia que Zaqueu desse metade dos seus bens aos pobres, mas essa atitude é a comprovação de um homem regenerado. O seu coração, que era ávido a riquezas, começa a ser entronizado agora pela pessoa de Jesus. E aonde tinha aquele valor pela riqueza, Zaqueu era um homem rico, o maioral dos publicanos. A Bíblia diz que ele se levanta, e com maior evidência, e é pelos frutos que nós conhecemos o regenerado. Como é que eu conheço o regenerado? Pelas obras, pelos frutos. E ele levanta e diz: metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e se defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu passou por uma profunda e completa transformação. Desapegou-se da riqueza, deixou de amar o mundo e o que no mundo havia, e passou a amar mais a Jesus. Quando alguém é regenerado, a sua vontade é alterada, não somente para de fazer o que fazia, ele para de gostar do que fazia. Muita gente, como o jovem rico, não faz, cumpre mandamentos, mas o regenerado, ele não só deixa de fazer, ele deixa de amar o que fazia. Porque tem gente que não faz porque a religião impede, porque o legalismo impede, porque as pessoas impedem, mas dentro do seu coração ele ainda ama e tem desejo de fazer. Mas o homem regenerado, ele não só deixa de fazer, como ele passa a não amar mais o que fazia. E o que mais esse homem amava era a riqueza, o que mais esse homem amava era o dinheiro. Ele era o chefe dos coletores de impostos.
com certeza defraudava, com certeza sonegava, com certeza esbulhava. E agora surge um homem de coração transformado, que para além daquele tesouro, aonde estava o seu coração, que era nas riquezas, agora o seu novo tesouro é a pessoa de Jesus Cristo. E ele faz o que, amados? Ele deixa de fazer, e não só deixa de fazer, ele deixa de amar o que fazia. Não é só deixar de fazer, isso é esforço humano. Regeneração, homem novo nascido ele não só faz, como ele não ama fazer. Ele não só faz, como ele não ama fazer. Porque tem muita gente que é religioso, que não faz, que cumpre todos os mandamentos, mas ama a riqueza. Zaqueu desapegou-se da riqueza, surgiu nele um novo valor. Então, cortando aqui, amados, urgentemente, conclusão, versículo 9, disse-lhe Jesus, após essa manifestação, essa evidência, essa atitude, Jesus disse-lhe, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Somente após as evidências na vida de Zaqueu, é que Jesus confirma que ele é salvo. Como é que eu sei que uma pessoa é regenerada? Como é que eu sei que no seu coração está Jesus? Quando tudo aquela coisa de maior valor, até antes do encontro com Cristo, deixa de ser secundário, e ele se desfaz de tudo aquilo pelo amor a Jesus Cristo. Pelos frutos vos conhecereis. É pela conduta, é pelo comportamento, é pela atitude, é pela postura, é pelo hábito que nós manifestamos que somos regenerados em Cristo. Não adianta eu em silêncio dizer que o amo, não adianta eu dizer que em silêncio ou no meu coração dizer que eu sigo. As pessoas têm que ver através da minha vida o testemunho de que eu sou um homem regenerado. E como é que eu testemunho que eu sou um homem regenerado? Através das obras, das boas obras, através da inversão de valores que agora a minha vida passa a produzir. Antes eu era apegado às coisas materiais, antes eu era apegado às riquezas, e agora, Senhor, eu me desfaço de tudo isso. Eu não dou uma de jovem rico, volto triste. Eu digo logo de cara, não preciso ser arguído por ti. Eu falo de mim mesmo, me levanto e digo, Senhor, eu me encontrei com algo de tão grande valor, e eu me desfaço agora de tudo aquilo que era entronizado no meu coração, para que tu habites com toda a liberdade na minha vida. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Jesus veio salvar todos os perdidos, a despeito do seu passado. Ele não quer saber o que você fez anteriormente. Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um inescrupuloso, Zaqueu era um pecador, Zaqueu era um marginal, Zaqueu era um avarento, Zaqueu talvez tenha até mandado assassinar alguém para poder ganhar a sua propriedade. Talvez fosse alguém entrar numa grande dívida para com Roma, não sei. Ele era um cobrador de impostos, a pessoa mais odiada, mais abjeta da sociedade de Israel. Era um traidor, traiu a nação, traiu os irmãos, estava em nome do Império Romano. Jesus não quis saber quem era Zaqueu. Jesus não quis saber o que era Zaqueu. Jesus veio ao seu encontro, chamou por ele, ele atendeu com fé, com arrependimento, e houve no seu coração regeneração, desapego, deixou de fazer, deixou de amar, e passou a amar a Jesus. Passou a amar Jesus. Por meio da fé, todo perdido, toda a humanidade pode ser perdoada e pode ser transformada em uma nova criatura por meio do atendimento ao chamado de Jesus. Levanta-te, ele levantou, desce, ele desceu, e todos eles foram radicalmente transformados e modificados com uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e nos guarde.